No Saber Direito desta semana, a aula é sobre direito administrativo. A professora Michelle Marie vai atualizar as questões relativas à nova Lei de Licitações e Contratos. Durante as 5 aulas, vão ser abordados o planejamento da contratação, a governança e a gestão de riscos. A professora vai falar ainda sobre a duração, as alterações de contratos, assessoramento jurídico e contratação direta. Já está no ar a aula 2. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Michelle Marie. Nós vamos aqui para a nossa segunda aula, que vai tratar sobre o assessoramento jurídico dentro da nova Lei de Licitações e Contratos. Bom, como o primeiro ponto a ser tratado dessa matéria sobre o assessoramento jurídico na nova Lei de Licitações e Contratos e todas as implicações que trouxe para o novo regime de contratação pública, a gente tem como primeiro ponto aí qual é o papel do órgão de consultoria e assessoramento jurídico dentro do procedimento licitatório, levando em consideração a Lei 14.133 de 2021. E aí a gente vai fazer uma primeira diferenciação sobre o que é consultoria e sobre o que é assessoramento jurídico, tá? Consultoria a gente pode considerar como uma orientação pontual. Eu vou entender o caso e vou apresentar a solução. Pode ser uma atuação preventiva. Assessoramento jurídico a gente pode considerar como uma orientação no desenvolvimento de uma atividade, de um projeto, ok? Eu vou ter, dentro do assessoramento jurídico, uma orientação constante. Bom, na prática, professora, como que a gente pode diferenciar uma atividade de outra, de consultoria e assessoramento jurídico? Eu vou trazer para vocês aqui a boa prática consultiva número 45 da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela tem um manual de boas práticas consultivas. Dentro desse manual, ela estabeleceu várias boas práticas consultivas. Vocês pegam aí facilmente esse manual na internet. É só lá digitar no Google, Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU, vai aparecer lá o manual. Ele foi a última versão dele, a última edição dele é de 2016, tá? Mas vale ainda todas as boas práticas consultivas que estão ali. E a de número 45 vai trazer o quê? Ela traz pra gente o texto da boa prática consultiva 45. Nos termos da legislação específica, então vamos dar destaque aí para esse primeiro ponto, que ele trata de nos termos da legislação específica. A atividade de consultoria compreende pronunciamentos típicos e exteriorizados em expedientes e mediante figuras de manifestações formais, ao passo que a atividade de assessoramento jurídico abrange outras atividades decorrentes do exercício das atribuições próprias da função de advogado público federal. Então, dentro do assessoramento, a gente tem como exemplo orientações jurídicas prestadas em reuniões, por interlocuções telefônicas, por mensagens eletrônicas ou por outros meios de exteriorização de menor formalismo, conforme também disciplinada em lei ou norma específica da Advocacia Geral da União, porque aqui a gente está no ambiente de um manual de boa prática consultiva da Advocacia Geral da União. É bom que se tenha em mente, então, que consultoria jurídica vai prever aí manifestações, pronunciamentos, manifestações formais. O assessoramento engloba tudo o que eu falei para vocês, desde mensagem eletrônica ou interlocução telefônica, que seja, ou reuniões, tá? Feita essa primeira diferenciação, a gente vai lá para o artigo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, tá? E aí, no artigo 1º, incisos 1 e 2 do Estatuto da OAB, a gente tem como atividade privativa de advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. E aí, no inciso 2, a gente tem consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, é atividade privativa de advogado, tá?
dentro do âmbito da Advocacia Geral da União, de advogado público federal. Sim, porque a gente tem concursos, né? De acordo com a área específica, a gente vai ter concurso para advogado da União, ou procurador federal, ou procurador da Fazenda, ou procurador do Banco Central, mas todos são advogados públicos federais. E aí a gente pode considerar aquela legislação específica da boa prática consultiva 45 que eu falei para os senhores, dentro da Advocacia Geral da União, que é a Lei Complementar 73 de 93. Então, eu vou me referir aqui vários pontos, como legislação específica, a Lei Complementar 73 de 93. E trazendo aqui como um parâmetro para os senhores do que é atividade de consultoria e assessoramento jurídico dentro da Advocacia Geral da União. Mas você pode ter leis específicas aí dentro de procuradorias municipais, onde tem a Procuradoria Municipal, dentro de procuradorias estaduais, onde tem aí as procuradorias estaduais, tá? Bom, no artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 73, que é específica da AGU, ele vem dizendo que a Advocacia Geral da União cabe à atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Bom, a Lei 9.028, de 12 de abril de 95, nos artigos 21 e 22, essa lei, ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, a 288, tá? Mas ela já foi aí extinta por falta de interesse de agir. E ela sofreu essa ação direta de inconstitucionalidade justamente nos artigos 21 e 22, que é o que a gente vai ver agora, que vai tratar da representação judicial e extrajudicial, tá? Dos agentes públicos. Então, no artigo 22, ele vem trazendo a Advocacia Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos poderes da República, das instituições federais, os titulares dos ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquia e fundação pública federal, os cargos de natureza especial, de direção, assessoramento jurídicos, superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício da atribuição constitucional, legal ou regulamentar. Vejam bem que essa lei é de 95, então, Lei 9.028 de 95. Posteriormente a esta lei, veio a Lei 13.327 de 2016, tá? Que veio no artigo 37, ali no inciso 17, trazendo expressamente essa atuação na defesa de dirigentes e servidores da União. E aí ela colocou um ponto importante aqui, havendo solicitação do interessado. Pois bem, a nova Lei de Licitações e Contratos, lá no artigo 8º, ela vai trazer aí essa representação judicial e extrajudicial dos agentes públicos pelo órgão de assessoramento jurídico. Isso quer dizer, professora, que antes eu não poderia fazer essa representação? Não. Como eu acabei de colocar para os senhores, a Lei 9.028 ela é de 95. Então, a Advocacia Geral da União, muito antes da nova Lei de Licitações e Contratos, que é a 14.133 de 2021, trazer essa previsão, já fazia esse tipo de representação, tá? Então, pode haver também outros órgãos de assessoramento, de consultoria jurídica, que já faziam esse tipo de representação. E aí, vamos ter que verificar a lei específica de cada um para saber se já era feita. Mas não necessariamente surgiu agora com a nova lei. Eu já poderia fazer. Mas é claro que eu poderia fazer, né? Por quê? Pela teoria do órgão, o servidor público que está atuando na administração, ele atua ali representando a administração. Então, se eu tenho um advogado público ali naquela administração, é natural que haja essa representação judicial e extrajudicial desse servidor ali que está representando a administração pública, ok?
é bom que fique claro isso. Não é porque a nova lei trouxe no texto expresso essa representação que eu não poderia fazer antes essa representação judicial e extrajudicial desse agente público, ok? Então, voltando lá para o artigo 8º, especificamente no parágrafo 3º da nova Lei de Licitações e Contratos, ele traz lá no texto dele que eu tenho o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico, a atuação do agente de contratação e da sua equipe de apoio, ok? Então, ele traz expresso no texto dele que eu vou ter ali esse apoio ao agente de contratação e equipe de apoio do agente de contratação. Mas o artigo 117, parágrafo 3º da nova lei, ele traz o quê? A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração. E no parágrafo 2º do 117, parágrafo 3º da 14.133, o fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. O que ele está aqui me dizendo? O que esse dispositivo está me dizendo? Que eu vou ter também essa representação, tanto judicial quanto extrajudicial, do fiscal do contrato, porque ele também é um servidor público, ele também está, como diz aqui o 117, representando a administração. Como a gente sabe, ele é especialmente designado pela administração para, lá na fase de execução do contrato, fiscalizar aquele contrato. Então, não só o agente de contratação, não só a equipe de apoio, mas também o fiscal do contrato vai ter aí essa representação, tanto judicial quanto extrajudicial. No parágrafo 3º do artigo 117, ele vai trazer, o fiscal do contrato vai ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Então, ele traz expresso que o fiscal do contrato, ele tem que aí ter esse auxílio do órgão de assessoramento jurídico, e não só do assessoramento jurídico, mas também do controle interno. E aí, vamos lá, uma pergunta aqui para os senhores. Estados e municípios. Municípios sem procuradorias próprias podem contratar profissional para fazer a defesa? Porque nós aí sabemos que nem todos os municípios têm procuradorias próprias. E aí a gente vai lá no artigo 131 e 132 da Constituição Federal. E ali a gente vai ter como função essencial a Justiça. No 131, a Advocacia Geral da União, que faz aí o assessoramento jurídico e presta consultoria também jurídica ao Poder Executivo Federal. No 132, a gente vai ter procuradores dos estados e do Distrito Federal. Ele não trouxe ali no seu texto expressamente ali procuradores municipais. E aí? Voltando à pergunta, município sem procuradoria própria pode contratar profissional para fazer a defesa? Até então, sim. E como a Constituição não traz aqui como uma obrigação, tem-se entendido que poderia. Ocorre que Acórdão 1053 de 2022 do Tribunal Pleno, do Tribunal de Contas Estadual do Paraná, ele trouxe o quê? Parecer jurídicos em procedimentos licitatórios ou contratações diretas devem ser elaborados pelos procuradores jurídicos concursados, titulares de cargos efetivos. Então, a gente tem aí uma tendência dos tribunais de contas em colocar a obrigatoriedade aí de ter cargo efetivo para procurador municipal, tá? Mas isso não necessariamente consta lá do texto constitucional, como eu acabei de ler para os senhores. O artigo 10 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele vai trazer a representação judicial e extrajudicial das autoridades competentes e dos servidores públicos. E aí tem um ponto importante, a seu critério. É claro que se o servidor público não quiser a representação judicial ou extrajudicial do órgão de assessoramento jurídico, ele pode contratar essa defesa
privada, particular, não é uma obrigatoriedade. Além disso, tem que ser no artigo 10 da 14.133, em razão de ato praticado com fundamento em parecer jurídico, com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico. E aí ele traz que tem que ser nas esferas administrativa, controladora e judicial. Então, nas 3 esferas, tá? A gente vai ter aí, então, essa defesa por parte do órgão de assessoramento jurídico, dentro da atuação do processo licitatório, do agente público. A gente vai ter, se for em decorrência de parecer proferido dentro desse processo licitatório, ok? E aí, ele não é obrigado. Se ele quiser contratar de forma privada e particular, ele pode. E as esferas são administrativa, como exemplo, a gente pode colocar de defesa extrajudicial na esfera administrativa, Tribunal de Contas da União. A gente tem aí na esfera judicial, e aí a gente pode colocar os tribunais, tá? E aí, controladora. Bom, na esfera controladora, a gente vai ter que ter aí uma sistematização dentro do órgão jurídico. Por quê? Eu entendo aí que na esfera controladora seria no âmbito, por exemplo, do processo administrativo disciplinar. E aí trazendo também a necessidade de segregação de funções dentro do órgão de assessoramento jurídico, a gente ia ter que ter aí uma separação, né, entre o advogado que atuou ali para fazer o parecer no processo administrativo disciplinar e o advogado que vai fazer essa eventual defesa, tá? Esse é um ponto de atenção dentro aí do assessoramento jurídico, dentro da nova lei de licitações e contratos. Qual é a exceção, professora, para essa defesa, tá, do agente público? Lá no artigo 10, parágrafo 1º, ele traz ali que tem que ter prova da prática do ato ilícito, tá? Então, prova da prática do ato ilícito, a gente tem que ter atenção. Por que a gente teria que ter atenção aí, que ter exceção? Então, se eu tiver ali configuração do ato ilícito dentro do processo licitatório, eu não poderia, enquanto agente público, ter aí essa defesa do órgão de assessoramento jurídico, tá? E aí, o que a gente vai considerar? A dificuldade que vai se ter dentro do processo para configurar aí esse ato ilícito. Por quê, professora? Porque para eu ter a configuração do ato ilícito, eu vou ter que abrir um processo administrativo, tenho que abrir contraditório, tenho que abrir ampla defesa. Não é algo simples de ser feito. Então, a gente vai ter que ver na prática como é que vai funcionar esse dispositivo. A não ser que eu tenha dentro do processo ali, de forma latente e já estabelecida e passada, superada, aliás, essas fases de abrir contraditório e ampla defesa, não vai ser algo fácil de ficar configurado esse ato ilícito aí para entrar dentro da exceção e não ter essa defesa pelo órgão de assessoramento jurídico. Um outro ponto importante, lá no artigo 19 da nova lei de licitações e contratos, ele traz ali a necessidade de ser feito modelos, tá? Dentro do processo licitatório. Então, eu vou ter ali modelos de contrato, modelos de termos de referência, de projeto básico, de projeto executivo. Posso ter lista de verificações. Isso atualmente, no âmbito federal, é feito pela Advocacia Geral da União. Vocês encontram facilmente no Google, se vocês colocarem modelos de licitação AGU, vai aparecer lá. E dentro da página, dentro do sítio lá da Advocacia Geral da União, também tem lá a página da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos, que faz parte da Consultoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Como eu falei para os senhores na aula anterior, eu coordeno a Câmara Nacional de Licitações, mas a AGU tem várias câmaras temáticas. Dentre elas, também existe uma câmara, que é a de modelos, que faz aí esses modelos da fase interna, os artefatos da fase interna da contratação para a utilização
dos servidores aí que atuam no âmbito das contratações públicas, tá? O artigo 19 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele traz aí a necessidade de colaboração entre a secretaria específica dentro da Administração Pública Federal, como área técnica, e o órgão de advocacia, o órgão de assessoramento e consultoria jurídica para poder confeccionar esses modelos. Artigo 19, inciso 4º da nova Lei de Licitações e Contratos, tá? Bom, professora, posso ter outros documentos elaborados? Estados e municípios podem adotar as minutas padronizadas do Poder Executivo Federal? Sim, posso ter outros documentos, como eu falei para os senhores, lista de verificação, por exemplo, também pode ser utilizada, tá? E não só aí teria modelo de contrato, de projeto básico ou de termo de referência, mas teria de lista de verificação dos processos ali. Eu vou ver o que é necessário dentro da fase da instrução do processo licitatório e vou colocar na lista de verificação para que o servidor possa ali verificar todos os documentos que tem que constar dentro da instrução processual. Estados e municípios podem adotar as minutas padronizadas? Também podem. É sempre bom que sejam utilizadas e trazidas, internalizadas para a realidade de cada estado e município. Então, eu posso pegar como parâmetro e aí, de acordo com a minha realidade, fazer a alteração necessária. No artigo 53 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele traz a necessidade de um controle prévio de legalidade pelo órgão de assessoramento jurídico do processo licitatório. Bom, na minha opinião, esse dispositivo ele trouxe uma atecnia, a gente pode chamar de uma atecnia, quando ele traz aí no caput do artigo 53 da nova Lei de Licitações e Contratos a necessidade desse controle prévio de legalidade. Por que isso, professora? Porque eu posso considerar que no âmbito de contratação pública e de assessoramento e consultoria jurídica, eu faço controle preventivo de juridicidade dos atos administrativos. E aí, considerando o controle preventivo como algo maior do que só o controle de legalidade, como traz o caput do artigo 53, eu vou ter um âmbito de aplicação muito maior aí em termos de assessoramento e consultoria jurídica. Porque quando eu trato de controle preventivo da juridicidade do ato administrativo, eu vou aí fazer um controle de todo o arcabouço normativo, incluindo Constituição Federal, incluindo leis, incluindo instruções normativas, incluindo portarias, ok? Então, aí seria mais técnico, na minha opinião, que o dispositivo tivesse trazido controle preventivo de juridicidade dos atos administrativos. Dentro dessa temática, o artigo 168, parágrafo único da 14.133, ele vai ali trazer também uma necessidade de assessoramento dentro da impugnação do pedido de esclarecimento e do recurso. Também posso ter ali um auxílio do órgão de assessoramento jurídico. Vou deixar aí como exemplo para vocês do que seja o controle preventivo de juridicidade dos atos administrativos, a portaria da Advocacia Geral da União, número 2, de 5 de janeiro de 2021. Essa portaria foi confeccionada dentro da Câmara Nacional de Convênios e Instrumentos Congêneres, é outra câmara temática dentro da Consultoria Geral da União. Ok? Eu sou membro também dessa Câmara de Convênios. Essa portaria foi aí confeccionada pela Câmara de Convênios para atuação dentro da Lei 13.019, que trata do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Mas ela pode ser utilizada como um exemplo aí do controle preventivo que o órgão de assessoramento jurídico faz de juridicidade dos atos administrativos. Pois bem, eu tenho necessidade de parecer jurídico dentro da contratação direta? Sim, isso está previsto no artigo 72, inciso 3, da nova Lei de Licitações e Contratos. Então, também dentro da contratação direta, eu vou ter aí a necessidade de ter o parecer jurídico do órgão de assessoramento jurídico, ok? Voltando lá no 53. Professora, então, que fase aí do processo licitatório
vai para o órgão de assessoramento jurídico para verificar aí os artefatos da contratação. Ao final, o 53 da nova lei, ele traz, ao final da fase preparatória, o processo licitatório vai seguir para o órgão de assessoramento jurídico, que vai realizar controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Sobre esse termo, controle prévio de legalidade, a gente acabou de tratar aqui, que, na minha opinião, seria melhor aplicado se fosse controle preventivo de juridicidade dos atos administrativos. Mas, pois bem, no parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 14.133, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico deverá apreciar o processo licitatório, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Não seria necessário trazer aí a necessidade dessa linguagem simples e compreensível, né, pessoal? Mas a lei fez questão de trazer a necessidade dessa linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva, para que quem está se dirigindo o parecer jurídico, que é ao público externo ao órgão de assessoramento jurídico, para que possa compreender ali o que está no texto da manifestação jurídica. Então, a lei faz essa escolha para trazer aí de forma expressa a necessidade de uma linguagem simples e clara pelo órgão de assessoramento jurídico. Bom, encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade vai determinar a divulgação do edital de licitação, ok? Conforme disposto no artigo 54, que esse edital vai ser publicado no que a gente chama Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse portal foi criado pela nova Lei de Licitações e Contratos, pela 14.133, para poder ter dentro dele todos os atos ali publicados que digam respeito ao processo licitatório dos órgãos da administração. No parágrafo 4º do artigo 53, ele traz: o órgão de assessoramento jurídico da administração vai realizar também controle prévio de legalidade de contratação direta, acordos, termos de comparação, convênios, ajustes, adesões a atas de preço ou outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. No parágrafo 5º, ele diz que é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Então, ele traz aqui de forma clara que eu posso dispensar a análise jurídica se eu tiver previamente definido, enquanto autoridade competente, a desnecessidade dessa atuação. E aí, no âmbito da Advocacia Geral da União, a gente tem como exemplo aí dessa dispensa de análise jurídica a orientação normativa número 55, ok? E aí, o texto dessa orientação normativa número 55, ela vai dizer que eu posso ter pareceres referenciais publicados pelo órgão de consultoria e assessoramento jurídico, tá? Se eu tiver pareceres referenciais confeccionados pelo órgão de assessoramento jurídico, aí eu posso retirar a necessidade de manifestação jurídica, tá? Essa orientação normativa, ela vai traçar ali as balizas para que eu possa ter essa manifestação jurídica referencial. Okay? O volume de processos é uma dessas balizas. Então, se eu tiver um volume grande de processos para ser analisado, por exemplo, eu lancei enquanto pasta dentro dos ministérios, dentro do governo, uma pasta, por exemplo, do Ministério da Saúde. Então, eu lancei uma política pública lá, um programa direcionado à saúde. E esse programa vai resultar em 180, 200 convênios. Não tem como o órgão de assessoramento jurídico olhar esse volume todo de processos. Além disso, outro requisito que a orientação normativa também traz é que seja ali algo padronizado, que não haja
necessidade de aprofundamento maior na análise. Então, no caso do convênio que eu dei um exemplo para vocês, eu vou ter ali a necessidade só de verificação documental, né? Então, como eu tenho ali uma análise mais simples e eu tenho um volume muito grande, eu faço, enquanto órgão de assessoramento jurídico, essa manifestação referencial e, a partir dessa manifestação referencial, o órgão vai lá e utiliza para retirar a necessidade de verificação por parte do órgão de assessoramento jurídico. Isso traz efetividade, eficiência na atuação, tanto do órgão de assessoramento jurídico quanto da administração pública. Isso seria um exemplo aí de retirada da autoridade competente da necessidade de manifestação jurídica, ok? Bom, lá no artigo 169 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele traz ali o controle preventivo das contratações públicas dividido em linhas de defesa. Então, ele traz como primeira linha de defesa a exercida por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou da entidade. Ele traz como segunda linha de defesa a exercida por análise feita por unidade de assessoramento jurídico e de controle interno, isso do próprio órgão ou da entidade. E ele traz como terceira linha de defesa a feita por órgão central de controle interno da administração e Tribunal de Contas. Então, 3 linhas de defesas que estão lá no artigo 169 da nova Lei de Licitações e Contratos. Isso quer dizer que a administração não poderia atuar se ela verificar ali a necessidade de anular, por exemplo, um contrato? Não. A administração, ela pode atuar. Existe aí o princípio que a gente chama da autotutela da administração. Está lá na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Então, a administração também, ela pode ali, pela autotutela, verificar que o ato é inválido e retirar esse ato do mundo jurídico, ok? Bom, então, sobre o modelo de governança que leva em consideração as 3 linhas de defesa lá do 169, da nova Lei de Licitações e Contratos, como eu disse para os senhores, ele foi desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Então, a nova Lei de Licitações e Contratos internalizou esse modelo de governança que leva em consideração as 3 linhas de defesa e desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Eu tenho ali segregação de funções específicas de gerenciamento de riscos. Então, esse modelo de governança de 3 linhas de defesa é para gerenciamento de riscos e controles internos de diferentes agentes da sociedade e vai levar em consideração atividades e o papel que cada um dos agentes exerce. Vai permitir de forma eficiente e não contratual a delegação de responsabilidade dentro da organização. Isso está dentro do livro que trata sobre compliance do professor Rodrigo Pironti, tá? Deixo aqui como sugestão de leitura para vocês, assim como outros livros, 4 que eu sou coautora, também deixo como sugestão de leitura para vocês. Tratado da nova Lei de Licitações e Contratos, comentada por advogados públicos, é um desse. Governança e Compliance das Contratações Públicas é outro. E também o Compras Públicas Centralizadas. Todos esses 3 livros eu atuei em coautoria e também tem sobre o regime diferenciado de contratações, também em coautoria, ok? Deixo aí como sugestão de leitura para os senhores. Bom, levando em consideração o que eu acabei de dizer sobre as linhas de defesa, que ela tem aí uma atuação de gestão de riscos, né? Da contratação pública, gerenciamento de risco e controles internos, na primeira linha de defesa, a gente tem ali uma aplicação prática e operacional do gerenciamento de risco das contratações públicas. Então, eu vou ter uma linha de defesa relacionada à atividade fim do órgão público. Na segunda linha de defesa, a gente vai ter apoio ao desenvolvimento, ao monitoramento para mitigação de risco nas contratações públicas. Então, eu vou desenvolver ali mecanismos e controle de riscos, objetivos específicos para gerenciar riscos. E aí, a conformidade
a lei e regulamento, conformidade com a lei e regulamento. Por isso que está ali na segunda linha de defesa o órgão de assessoramento jurídico e o controle interno, para ele fazer esse apoio aí ao desenvolvimento, ao monitoramento para a mitigação de riscos nas contratações, desenvolvendo mecanismos e controle de riscos com objetivo específico para gerenciar risco, em conformidade com a lei e com o regulamento, tá? Eu estou chamando a atenção para a segunda linha de defesa, porque o nosso tema aqui é sobre o assessoramento jurídico, dentro da nova lei de licitações e contratos. É o nosso tema aqui da aula 2. A terceira linha de defesa, ela vai prestar avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de riscos. Então, na terceira linha de defesa, onde está o Tribunal de Contas, por exemplo, previsto aí pela nova lei, a gente teria essa atuação aí do órgão de assessoramento jurídico. Pois bem, dentro ainda da temática sobre o papel do órgão de consultoria e assessoramento jurídico no procedimento licitatório, a gente tem que a análise do órgão de consultoria e assessoramento jurídico deve levar em consideração todos os artefatos produzidos na fase interna do processo licitatório? Isso é uma pergunta, ok? Então, vamos lá. O órgão de assessoramento e de consultoria jurídica, ele vai levar em consideração todos os artefatos produzidos na fase interna do processo licitatório? Ele vai analisar? Sim. A gente viu na aula 1 quais são as fases do processo licitatório e a gente viu quais são os artefatos do processo licitatório produzidos na fase interna, na fase de instrução. E o órgão de assessoramento jurídico, ele vai fazer a análise desses artefatos, ok? O órgão de assessoramento jurídico pode produzir modelos relacionados a esses artefatos para serem utilizados tanto pelos agentes públicos que estão atuando na fase interna, na confecção desses modelos, quanto para o órgão de assessoramento jurídico também para facilitar aí a análise jurídica, mas ele vai fazer a análise, tá? A delimitação das competências dos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico vai estar na norma que vai reger a atuação do órgão aí de consultoria e assessoramento jurídico, tá? É bom que eu tenha conhecimento dessa norma para ver essa delimitação. Eu deixo aí para a leitura dos senhores. Mandado de segurança 35196 de 2020 do Supremo Tribunal Federal. E o acórdão 13375 de 2020 da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, ok? Ele vai trazer aí diretrizes para a atuação do órgão de assessoramento jurídico. Pois bem, professora, o que é então, o que eu posso considerar como sendo um parecer, e aqui parecer no sentido amplo, tá? Pode ser técnico ou jurídico. Os agentes administrativos emitem opiniões sobre matérias submetidas para sua apreciação. Poderia ser essa definição para parecer. E aí eu vou ter manifestação jurídica, parecer jurídico, e manifestação técnica, parecer técnico. Então, dentro da fase interna de instrução do processo licitatório, eu vou ter vários pareceres técnicos, posso ter mais de um, tá? Manifestação jurídica facultativa. Então, a manifestação jurídica pode ser considerada facultativa. E aí, enquanto o órgão de assessoramento de consultoria jurídica, ele não estaria obrigado a emitir essa manifestação. Mas ela pode ser também considerada obrigatória. E aí, sendo obrigatória, a lei vai obrigar que tenha essa manifestação jurídica, ok? E aí, fazendo uma diferenciação de forma clara para os senhores, quando eu não estou obrigado a emitir a manifestação jurídica e ela é considerada facultativa, para dar um exemplo para os senhores do que seja essa manifestação jurídica facultativa, seria o caso do agente público fazer uma consulta específica ao órgão de assessoramento jurídico. Então, o pregoeiro, lá na fase do procedimento licitatório, ele tem uma dúvida pontual ali sobre alguma representação, alguma impugnação que tenha havido ali nessa fase. Ele pode submeter a consulta ao órgão de assessoramento jurídico e essa manifestação jurídica vai ser considerada facultativa. E obrigatória?
o 38, parágrafo único da Lei 866 de 93, que não foi reproduzido na nova Lei de Licitações e Contratos, na forma, do jeito que está na 866, mas existe a mesma obrigação, que é o quê? De existir parecer jurídico, manifestação jurídica do órgão de assessoramento jurídico na análise de editais, de contratos, de contratação direta. Então, aí seria uma manifestação jurídica obrigatória. Ok, professora, mas a manifestação jurídica, ela pode ser vinculante ou não? Ela é vinculante ou não? E aí fica uma reflexão, né, no sentido de questionamento. Quem opina pode decidir? Se quem opina pode decidir, não haveria necessidade, né, de manifestação jurídica. Seria já uma decisão, né? Então, existe sim a possibilidade de parecer vinculante, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e de acordo com o Tribunal de Contas da União, tá? Mas existe toda uma reflexão em torno da temática, até relacionada à responsabilização do parecerista, numa direção que eu acabei de colocar para vocês, né? De que quem opina não poder decidir, tá? Mas pode haver responsabilização do parecerista? Sim. Claro que pode haver responsabilização do parecerista. E aí, no artigo 184 do Código de Processo Civil, a gente tem o quê? O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções, ok? Deixo aí para a leitura dos senhores também. Artigo 38, parágrafo 2º da Lei 13.327 de 2016, relacionada à temática da responsabilização do parecerista. Deixo também para a leitura dos senhores. Acórdão 1151 de 2015, do plenário do Tribunal de Contas da União. Ele vem dizendo que os pareceristas podem ser responsabilizados por parecer vinculante que contenha erro grosseiro. E aí ele considera erro grosseiro o praticado com culpa grave. Também deixo para a leitura dos senhores Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 24631 do DF, de 9 de agosto de 2017, e o mandado de segurança 24584 do DF, também de 9 de agosto de 2007. Esses todos que eu falei para os senhores é sobre a temática da responsabilização do parecerista, ok? E aí, a gente tem o seguinte questionamento. Agente público, ele vai ser defendido pelo órgão de consultoria e assessoramento jurídico? Até aqui, os senhores têm que ter entendido que sim. Mas e agente público? O que a gente pode considerar como definição de agente público? E aí a gente vai ter como definição de agente público o conjunto de pessoas que a qualquer título exerce uma função pública como preposto do Estado, tá? E lá no capítulo 4 do título 1 da nova lei vai ter lá um capítulo destinado aos agentes públicos. No artigo 6º tem lá o conceito de agente público, ele vai trazer como pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, para tomar a decisão, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, fica claro aqui que o agente público vai ter esse assessoramento jurídico do órgão de assessoramento jurídico e vai ter também essa representação judicial e extrajudicial também do órgão de assessoramento jurídico. Muito bem, então finalizamos a aula 2, tratando sobre assessoramento e consultoria jurídica dentro da nova Lei de Licitações e Contratos. Agora, para a gente ver aí a assimilação da matéria, do conteúdo de vocês, a gente vai aqui para o nosso quiz. Então, vamos lá para o quiz para a gente poder aí sedimentar todo o conteúdo da aula 2. O primeiro quiz. Sobre o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico, assinale a alternativa correta. Portanto, aqui a gente vai assinalar a alternativa
correta. Letra A, não deve ser ofertado ao fiscal do contrato. Então, o assessoramento jurídico não deve ser ofertado ao fiscal do contrato. Letra B, não cabe na fase interna da licitação. Letra C, o agente de contratação não pode utilizá-lo. E letra D, cabe em todas as fases do processo licitatório. Então, vamos lá. O fiscal não vai ser ofertado a ele o assessoramento jurídico, não cabe na fase interna o assessoramento jurídico e o agente de contratação também não pode utilizar o assessoramento jurídico ou vai ser em todas as fases do processo licitatório. Qual a alternativa que a gente vai ter aí como correta? Vai ser a alternativa D, cabe em todas as fases do processo licitatório. Como a gente viu, e agora já aula 1 e 2, a aula 1 tratou lá sobre as fases do processo licitatório e a 2 sobre o assessoramento e consultoria jurídica. Como a gente viu, cabe o assessoramento e a consultoria jurídica em todas as fases do processo licitatório. Letra D. Vamos para o segundo quiz. O segundo diz, no que se refere à representação judicial e extrajudicial a ser prestada pelo órgão de assessoramento jurídico, assinale a alternativa incorreta. Então, nós estamos agora localizando nesse quiz qual é a alternativa incorreta, não correta. Letra A, deve ser em razão de ato praticado com fundamento em parecer jurídico. Então, essa representação judicial e extrajudicial que o órgão de assessoramento jurídico vai prestar, considerando que traz as disposições da nova lei de licitação e contrato. Vai ser em razão de ato praticado com fundamento em parecer jurídico. Letra B, não será possível sua utilização pelo servidor público. Letra C, deverá ser prestada aos agentes públicos. E letra D, caberá nas esferas administrativa, controladora e judicial. Bom, como todos sabem, existe uma diferenciação aí que a doutrina do direito administrativo traz para servidor público e agente público, né? Agente público engloba toda a categoria aí, incluído os servidores públicos. Então, toda a categoria de servidores públicos da administração estaria aí abarcada pelo conceito do agente público que a gente viu aí na aula 1, que também a nova lei de licitações e contratos trouxe a definição, tá? Então, essa foi a diferenciação do B para C. E aí, nós temos como alternativa, que não vai ser a correta, que é o que pede esse quiz, vai ser a alternativa B. Não será possível sua utilização pelo servidor público. É incorreto. Por quê? A representação judicial e extrajudicial vai ser prestada aos agentes públicos que incluem na sua categoria os servidores públicos. Então, esse foi o segundo quiz. Vamos lá para o terceiro quiz. Assinale a alternativa correta em relação ao assessoramento jurídico a ser prestado na contratação direta. Então, aqui, alternativa correta. Letra A, não cabe porque não há fase interna do processo licitatório. Letra B, não há necessidade de parecer jurídico na contratação direta. Letra C, deve ser prestado auxílio também na contratação direta. Letra D, só haverá parecer do órgão de assessoramento se o órgão assessorado entender como necessário. Qual é aí a alternativa considerada correta para esse quiz que está aí traçando a relação do assessoramento jurídico com a contratação direta? Então, nós temos aqui como resposta, letra C, deve ser prestado auxílio também na contratação direta. E tem fase interna, ok? Na contratação direta. Não vai ter edital, mas vamos ter a fase interna, vamos ter contrato. E esses artefatos devem também ser examinados pelo órgão de assessoramento e consultoria jurídica. Muito bem,
Finalizamos aqui a nossa aula 2, que tratou sobre o assessoramento e a consultoria jurídica com o fundamento na nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. Então, nós tratamos das nuances que a nova lei trouxe em relação à consultoria e o assessoramento jurídico. Tratamos sobre a representação judicial e extrajudicial dos agentes públicos, incluídos servidores públicos que atuam no processo licitatório, na contratação pública como um todo. Tratamos das esferas que vai ser feita essa defesa. Tratamos do apoio que o assessoramento jurídico tem que dar durante toda a fase do processo licitatório, incluído aí os fiscais, os gestores do contrato, incluído aí as fases de pregão, as fases do procedimento licitatório em si. Essa foi toda a temática da aula 2. Espero que tenha sido excelente para vocês, como foi para mim. Obrigada pela atenção. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.